Vamos ler o capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com ela, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana: Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo como um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram um menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles ali adoraram ao Senhor. Hoje e semana que vem nós vamos falar sobre, baseados aqui no texto de 1 Samuel, sobre o perfil não apenas de uma mulher, mas de uma mãe piedosa. Na Grécia Antiga,
existia um dia específico onde os gregos prestavam homenagem a uma deusa chamada Reia. E segundo os gregos, essa deusa era a mãe de todos os seres viventes. Os romanos, que também eram politeístas e que tinham uma religião extremamente parecida com a religião grega, também tinham lá o seu momento de celebração de uma deusa. E durante 3 dias, mais especificamente do dia 15 ao 18 de março, a cidade de Roma realizava festas extraordinárias, extravagantes, em homenagem a uma deusa chamada Cibele, que segundo eles era a mãe de todos os deuses. Algo assim mais parecido com o que nós vamos celebrar dentro de alguns domingos, o nosso chamado Dia das Mães, surgiu muito tempo depois na Inglaterra do século XVI. Ali foi instituído o chamado Domingo das Mães, quando os filhos que trabalhavam longe das suas casas ganhavam aquele dia para poder retornar às suas casas e passar aquele dia com as suas mães, visitá-las, ter com elas aquele dia de alegria. Então, era um dia destinado a visitar as mães e alguns deles então começaram a levar presentes para as suas mães. Isso então lá no século XVII. E algo parecido com o que nós fazemos hoje. Tempos depois, nos Estados Unidos, a ideia de criar uma data em homenagem às mães foi proposta por uma mulher chamada Anna Jarvis, em 1904. E essa mulher desejava homenagear a sua mãe, porque ela via na sua mãe um exemplo de mulher. A mãe de Anna Jarvis tinha prestado muitos serviços comunitários durante a Guerra Civil Americana, de forma que ela ajudou muita gente. E então Ana acabou fazendo uma campanha para que todas as mães tivessem um dia anual de homenagens. E a campanha dela deu certo, e a data foi oficializada em 1914 pelo Congresso americano. Após essa iniciativa americana, muitos outros países seguiram o exemplo dos Estados Unidos e incluíram a data do Dia das Mães no calendário. No Brasil, o Dia das Mães é comemorado, todos nós sabemos, no 2º domingo de maio. E essa data ela foi instituída ou decretada por Getúlio Vargas em 1932 e até hoje ela é celebrada e comemorada na nossa nação. Com o passar dos tempos, a data se tornou muito mais comercial, perdendo lá o seu sentido original. E uma coisa que é lamentável, mas é o que realmente acontece em nossos dias. E o que a gente poderia falar da maternidade? Todos nós aqui estamos direta ou indiretamente envolvidos com a maternidade. Na verdade, diretamente envolvidos, né? Existem mães cuidadosas, zelosas, ajudadoras, prestativas, mães que fazem tudo pelos seus filhos. Fazem até mais do que deveriam fazer. Porque acabam gerando pessoas dependentes demais. Mas são muito amorosas. Existem mães que são, ao contrário dessas, são relapsas, indiferentes,
egoístas, estressadas demais com os filhos. Algumas chegam a ser maldosas. Mãe que nunca deveria ter sido mãe. Não deveria ser mãe. Existem mães tristes, decepcionadas com os filhos. Algumas até amarguradas, infelizes com seus filhos. Existem mães que vendem os seus filhos. Existe mãe que vende o filho, pelos mais diversos motivos. Se nós fôssemos olhar as estatísticas de aborto no mundo, nós poderíamos usar outros adjetivos para as mães. Talvez alguns adjetivos que não seria bom falar daqui do púlpito. Com aquelas mulheres que cometem esse crime. Existem mães que dão pouquíssima atenção aos seus filhos, porque tem lá uma rotina de trabalho insana. Você que é mãe, em qual desses perfis aqui você se encaixa? Você que não é e um dia pretende ser, o que você acha que você vai ser? Qual desses perfis aqui? Será que o seu filho, ou os seus filhos e o seu marido concordam com a resposta que você deu para você mesmo? Grande parte da desgraça ou do desenvolvimento de uma nação depende das mães desse país. Vocês podem ter certeza disso. Muitos homens extraordinários tornaram-se grandes por causa das suas mães. Por exemplo, um dos grandes nomes do cristianismo, um camarada chamado John Wesley, ele disse assim: ninguém me ensinou mais teologia do que a minha mãe. Mônica, mãe de Agostinho, eu mencionei isso alguns domingos atrás, ela chorava e orava ininterruptamente, constantemente pelo seu filho, a ponto de alguém um dia chegar para ela e dizer assim: olha, não se preocupe, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. É impossível que alguém por quem existe tanta oração venha a perecer. Eu não sei se você já ouviu a história de um gênio ainda vivo, chamado Ben Carson. Ben Carson é um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Não sei se foi ano passado, ano retrasado, lançaram um filme sobre a vida dele chamado Mãos Talentosas. Ben Carson é atualmente um dos secretários de Donald Trump. Ele era pobre, negro, com rendimento escolar baixíssimo, sofria preconceito dos seus colegas na escola, achava-se completamente incapaz de ser algo na vida. E a mãe de Ben Carson, uma mulher separada, analfabeta, quando ela se depara com a biblioteca do patrão, ela exige e obriga ao filho fazer um resumo de 2 livros por semana, e ele tinha que escrever esses resumos e entregar para ela, para que ela pudesse ler. Ele nunca, naquele momento ali, ele não sabia que a mãe era analfabeta.
mas ela o obrigou a fazer aqueles resumos para que ela pudesse ler. E ele diz: olha, ali estava sendo formado o homem no qual eu me tornei. Ben Carson entrou para a história da medicina ao separar gêmeos siameses pela cabeça. O procedimento levou 5 meses de planejamento e teve 22 horas de cirurgia. Envolveu 50 médicos, enfermeiros e técnicos. Um gênio que foi criado, educado por uma mãe analfabeta. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a desgraça ou o sucesso de uma nação passa pelas mães. Será que se esses corruptos todos da nossa nação tivessem mães piedosas, eles seriam o que são? Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que muito da dignidade de uma mulher está ligado à maternidade. Depois de mostrar que a esposa deve ser submissa ao seu marido, Paulo diz assim, falando das mulheres, salvar-se-á todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Paulo está dizendo, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e elas vão se salvar dando à luz filhos. A redenção das mulheres está no gerar filhos. E nesse momento, se tiver alguma feminista ouvindo a pregação lá no Face, ela acabou de me xingar, não é? Provavelmente. Porque essa declaração paulina, ela é completamente insana para a nossa sociedade atual. Imagina uma feminista lendo isso. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos. O que Paulo está nos dizendo é que a intenção divina, não para todas, mas para grande parte das mulheres, é que elas sejam mães. Paulo está dizendo isso. A intenção de Deus para grande parte das mulheres é que elas sejam mães. Está lá 1 Coríntios 7. Paulo diz o seguinte, olha, Deus criou algumas mulheres, não é nem para ser mãe, é para ser solteira. E outras Deus criou para não ser mães. Tem mulheres que nasceram para não ser mães, porque elas se encaixam lá naquele perfil de estressada, de impaciente e de uma série de outros adjetivos que deixam evidente que ela não tinha que ser mãe. Outras, Paulo vai dizer, Deus fechou o útero delas para os propósitos dele. No entanto, para a maior parte das mulheres, Deus designou que elas fossem mães. E Paulo vai dizer, aí reside grande parte da dignidade delas, quando elas podem gerar filhos para a sociedade. A dignidade da mulher está no ato, grande parte das mulheres está no ato de gerar filhos. Então, a Bíblia, ela exalta, ela dá um lugar de destaque, de honra à maternidade. As Escrituras nos falam de várias mães que com amor, com cuidado, lutaram pela educação dos seus filhos. Sara, a Bíblia diz que Sara foi um modelo de fé, de obediência em relação a Isaac. A Bíblia diz que Raquel
morreu dando à luz a Benjamim. E as últimas palavras de Raquel foram os nomes do seu filho, Benoni, que significa filho do meu sofrimento. Uma mãe que morre para salvar o filho. É uma ilustração daquilo que iria acontecer ao longo dos milênios. Débora é chamada de mãe em Israel, por causa de tudo aquilo que ela fez ali na sua judicatura. Nós acabamos de ver que Ruth, ela enfrentou muitos sofrimentos, passou por muitas lutas até conseguir gerar Obed. No Novo Testamento nós encontramos a história fascinante da maternidade de Isabel, da maternidade de Maria. E ao honrar as mães, a Bíblia nos fala de uma mãe muito especial chamada Ana, que é a mulher mencionada nesse texto que nós estamos lendo. E para a gente entender melhor, ou para ressaltar a piedade de Ana, nós precisamos lembrar o contexto no qual Ana está inserida. Eu vou falar mais disso domingo que vem. Porque tem muita mulher que diz assim, criar filho nos dias de hoje é complicadíssimo. Sempre foi. Sempre foi. Nos dias de hoje tem algumas circunstâncias que são até atenuantes. Fralda descartável. Você não sabe onde o filho está? Pega o celular. Antigamente fazia como? Joelho no chão. Sempre foi difícil. E Ana vivia numa época complicadíssima. Ana vivia na época da história, vivia numa época que era a chamada época dos juízes. Nós temos visto isso já há mais de um ano. Um momento de grande idolatria. Meu Deus, o que vai ser do meu filho, da minha filha nesse mundo perverso? A época de Ana era de grande idolatria. Perversidade. Muita imoralidade. Abandono de Deus. Tempo de grande turbulência. Degradação espiritual. Como nós vamos ver aqui, a época de Ana, o sacerdócio era corrompido. O pastor de Ana estava transando com as mulheres no templo. Ofni e Finéias. Sacerdote corrompido. Profanação do templo, das leis de Deus. País dividido. Nação fraca e impotente sendo subjugada por exércitos inimigos. Os filisteus estavam ali invadindo Israel mais uma vez. Não é fácil não. Tempos complicadíssimos. E mais do que nunca, Israel precisava de um grande líder. De um homem que retirasse a nação daquele contexto lamentável e de muito sofrimento. E quem foi esse homem? Samuel. E para que esse grande líder surgisse, para que esse grande líder fosse formado, Deus precisou de uma grande mãe, de uma mulher que formasse esse grande homem. Uma mulher que teve um papel decisivo na educação desse homem. E aí esse texto, ele nos mostra várias características de uma mãe e de uma mulher piedosa. Não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. Semana que vem a gente vai continuar. Hoje eu separei algumas dessas características de uma mãe piedosa.
que o texto deixa evidente. Primeiro, uma mãe piedosa é aquela que se relaciona sadiamente com seu marido. Em nenhum momento o texto nos fala de Ana revoltada com seu marido porque ele se casou com outra. Ao que tudo indica, Ana não podia gerar filhos, e ali entre eles houve uma conversa de forma que Eucana se casa com Penina. Quantas dores e problemas aquilo ali gerou? Inúmeros. Não estamos aqui dizendo que Eucana, o marido de Ana, estava certo. O que eu estou dizendo aqui é que esse era um costume da época. E Ana se sujeitou. A Bíblia não mostra Ana fazendo intrigas com o marido por causa daquela que chegou depois. Ela poderia muito bem infernizar a vida de Eucana por ele ter se casado com Penina. Igual muitas mulheres aí infernizam a vida dos maridos por coisa muito menor. Mas, ao que tudo indica, ela se submete, ela continua sendo a esposa que sempre foi. Irmãos, uma das coisas mais importantes que uma mãe pode fazer pelos seus filhos é tratar bem o pai deles. É uma das principais coisas. Se a mulher não tiver uma boa relação com seu marido, os filhos vão sofrer. Já falei isso aqui algumas vezes e repito. A maior parte dos alunos aos quais eu dou aula, que tem problemas de aprendizagem, são filhos de pais separados. A maior parte deles. A mulher, claro que o homem também, mas o nosso foco hoje é a maternidade. A mulher precisa aprender a cultivar o casamento. A mulher precisa zelar por toda a sua casa. E isso passa pela relação com seu marido. A mulher precisa aprender a comer quiabo constantemente. E quando eu digo comer quiabo aqui, eu não vou contar essa história, porque eu já contei mais de 1000 vezes aqui na igreja. Se você não sabe, depois eu posso te contar. Envolve renúncia, abnegação. Essa relação sadia da mulher ou da mãe com o pai, essa relação sadia, ela é facilitada quando o marido é convertido ao Senhor. Perceba que Eucana é um homem piedoso. Diz o texto que Eucana levava a família a Siló 3 vezes por ano para a família estar diante de Deus. E isso é sinal da piedade desse homem. E quando ele vai até Siló, Eucana adora a Deus junto com a sua esposa. E isso é algo fundamental. Não ter um companheiro de adoração é algo dificílimo para uma mãe. É algo complicadíssimo para uma mulher. Não ter alguém que estude a Bíblia com as crianças. Pelo contrário, alguém que muitas vezes está destruindo os princípios bíblicos que a mãe ensinou. O marido vem e muitas vezes até sem querer, mas ele acaba destruindo aquilo que foi ensinado. Homens piedosos, eles facilitam o trabalho das suas esposas ao criar os filhos.
Então é muito importante, dentro de um lar, ter uma força espiritual compartilhada. Relacionar-se bem com seu marido. Essa relação é facilitada quando o marido é cristão. E eu digo às meninas, ou às jovens que aqui estão, né? Que não são casadas, são poucas. Muitas não estão aí. Ouçam o testemunho daquelas irmãs que têm maridos incrédulos. Ouça. Os inconvenientes de um casamento misto. Os inconvenientes, a gente já falou muito sobre isso aqui. Os inconvenientes de criar filhos, quando um é convertido e quando o outro não é convertido. Ouçam, são muitos os problemas, são muitas as lutas que uma mãe piedosa, que uma mãe cristã enfrenta por não ter um marido convertido ao Senhor. Numa casa dividida espiritualmente, a tarefa da mulher cristã na educação dos seus filhos é um trabalho muito árduo. Casar-se com um homem piedoso ajuda muito a uma mulher ser piedosa e a criar filhos piedosos. Então, um marido piedoso, um pai piedoso, um homem piedoso, ajuda uma mulher a ser piedosa. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Nós estamos falando aqui de o perfil de uma mulher piedosa. Estamos colocando quem aqui? Ana, como uma mulher piedosa. Ela era piedosa, não só por isso, mas também porque ela tinha um marido piedoso. Paulo vai dizer que a mulher, quando ela é cristã, e o marido não é cristão, o marido é santificado pela atitude da mulher. A gente vai ver isso semana que vem. Ele é abençoado, bem como os filhos. Se um marido que não é cristão é abençoado com a vida da mulher que é cristã, imagine quando os dois são. Saiu num jornal americano, tempos atrás, não sei se eu coloquei aí, o seguinte comentário: há uma grande correlação entre lares rompidos e quase todos os problemas sociais imagináveis. De acordo com uma pesquisa compilada por esse jornalista e pesquisador americano aí, mais de 80% dos adolescentes em hospitais psiquiátricos vêm de famílias quebradas. Aproximadamente 3 em cada 4 suicídios de adolescentes ocorreram em famílias onde o pai é ausente. Uma porcentagem de famílias de pais solteiros com filhos adolescentes está significativamente associada a índices de crimes violentos e roubos. A habilidade para aprender é prejudicada e existem muitos outros efeitos negativos na vida dos filhos. Vocês podem ter certeza, lares destruídos geram cidadãos destruídos, geram marginais, geram... Repito, o sucesso ou a tragédia de uma nação passa diretamente pelo lar. Grandes homens normalmente tiveram pais, ou um pai ou uma mãe extraordinário. Muitas mulheres, elas não estão separadas socialmente, fisicamente,
emocionalmente dos seus maridos, mas elas estão separadas espiritualmente. E isso as faz sofrer grandemente. Que Deus tenha piedade das irmãs que choram e permanecem casadas. E devem não apenas permanecer casadas, devem tratar muito bem os seus maridos incrédulos. Porque é a ordem bíblica que continuem casadas com os maridos incrédulos. E que através do seu proceder honesto, íntegro, eles serão levados a refletir e então poderão chegar à fé em Cristo. Um detalhe muito importante ainda nesse ponto. Apesar de Eucana ser um homem piedoso, ele não era perfeito. Ele tinha as suas falhas. Ele mantinha uma prática culturalmente aceita, mas que era contrária à vontade de Deus, a poligamia. Então, ele era piedoso, mas o texto nos mostra que ele tinha os seus erros. Ele tinha as suas falhas. O que isso nos lembra, gente? Não existe marido perfeito. Não existe. Muitas mulheres vivem à procura do homem perfeito. Isso não existe. Do japonês de 2 metros de altura, louro de olho azul. Não existe. E aí, se você não quer conviver com os defeitos do outro, a opção o que é? Ficar sozinho. Porque não existe. O par perfeito, isso não existe. Eucana tinha imperfeições no seu caráter, mas era piedoso, era genuinamente convertido. E isso é o mais importante. O que é o mais importante? Um cônjuge convertido. Isso é o mais importante. Ana vai se sujeitar aos defeitos do seu marido, porque o mais importante ela tinha, um marido piedoso, um marido convertido. O que uma mulher mais deve desejar no seu cônjuge é que, acima de tudo, ele professe a Cristo como seu Senhor e Salvador. As demais coisas, elas vão sendo ajustadas. Porque se ele não for convertido, aí mesmo é que existirão coisas que nunca serão ajustadas. Nunca serão ajustadas. Então, uma mulher piedosa, qual é a primeira característica de uma mulher piedosa? Ela se relaciona bem com o pai dos seus filhos. E facilita muito a relação dessa mulher piedosa com o pai dos seus filhos, quando ele também é piedoso, quando ele também é convertido. Porque se ele não for, vai ter muitos problemas. Segunda característica de uma mãe piedosa, salta aos olhos, está muito evidente no texto. Ela dedica os seus filhos, ela se dedica aos seus filhos. Quando Samuel nasceu, Ana ficou 3 anos sem acompanhar o marido ao templo, aos sacrifícios anuais no tabernáculo. Olha aí o verso 21 e 22. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e ali fique para sempre. Gente, o texto não diz de forma direta, mas é óbvio que Ana adorava aquela viagem. Ela gostava muito daquela viagem. Porque estar diante de Deus no tabernáculo
sempre era algo abençoador. Lembre-se que naquela época, as pessoas não tinham acesso direto a Deus como nós temos hoje. As pessoas se encontravam com Deus lá no tabernáculo. Essa era a ideia. Aquela viagem tinha por trás dela a alegria de encontrar amigos. Porque gente das mais diversas partes de Israel iam lá. Existia ali comunhão, alegria. Certamente que Ana gostava de estar naquele contexto ali de consagração, de ajuntamento do povo. Então não era só uma viagem religiosa, era também um encontro social. E nós gostamos de estar em encontros sociais com pessoas que nós amamos. Era uma viagem com a família. E viagens com família sempre são momentos enriquecedores, abençoadores. Então aquela viagem era algo assim, que eu imagino que eles ficavam aguardando, esperando. Ana se priva daquilo que ela gostava de fazer. Por qual motivo? Por causa do filho. Ela se privou de algo que ela gostava de fazer durante um tempo, por causa do filho. Precisa de algum comentário adicional aqui? Precisa de alguma aplicação aqui? Você já entendeu. Qual é a maior atribuição de uma mulher? Segundo o que nós vimos há pouco, de Paulo falando para Timóteo. Qual é a maior atribuição de uma mulher? Criar filhos. Quero dizer àquelas que aqui estão, que ainda não têm filhos, se você não é capaz de abrir mão da sua carreira, não tenha filhos. Não tenha filhos. A mulher piedosa é aquela que entendeu que em algum momento ela vai precisar aprender a abrir mão, vai precisar ganhar menos dinheiro ou não ganhar dinheiro por causa dos filhos. Precisará colocar um pouco a carreira de lado por causa dos filhos. Eu não estou dizendo aqui, gente, que as mulheres não podem trabalhar. Não é isso. Mas se o trabalho a impede de educar os filhos corretamente, ela precisa diminuir. Ela precisa encontrar um momento de estar com os filhos, de estar no trabalho que não prejudique a educação dos filhos. Em alguns casos, significa se ausentar do trabalho durante alguns ciclos. 1 ano, 6 meses, 3 anos, seja lá o que for. Sabe aquela feminista que me xingou minutos atrás? Agora ela desligou. Agora ela cortou a transmissão. Porque isso é inadmissível. Na nossa sociedade, falar um negócio desse, isso é inadmissível. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui na história de Ana, é que nós precisamos abrir mão de muitas coisas por causa dos nossos filhos. Ana deixou de ir ao tabernáculo por causa de Samuel. Ana entendeu que o maior ato de adoração que uma mãe pode oferecer a Deus é cuidar corretamente do seu filho. Ir adorar a Deus não é uma desculpa para deixar o filho de qualquer jeito. Ana diz assim, eu gostaria de subir. Eu gostaria de ir no tabernáculo, mas eu não posso deixar o pequeno Samuel. Eu gostaria muito de estar presente, mas eu tenho algo muito importante a fazer nesse momento.
Eu gostaria muito, mas nesse momento da minha vida eu tenho que cuidar do meu filho. Ela fica e ela se empenha em treinar, em cuidar, em instruir, em repreender, em educar os filhos, o filho. Todos nós aqui sabemos do que eu vou falar agora. Nos primeiros anos de uma criança, a presença mais importante é do pai ou da mãe? Você sabe quem é? Nos primeiros anos de uma criança, a presença da mãe é fundamental. As crianças precisam da presença da mãe perto delas. E quando as mães não estão presentes, como sofrem essas crianças? Como sofrem? Uma escritora americana, autora de um livro chamado Personas Sexuais, está aí, ela disse assim: ao priorizarem o sucesso profissional, as mulheres estão dando com a cara na parede. E em breve verão que as felizes de verdade não são as ricas e bem-sucedidas, mas as que, em vez de correr atrás do sucesso, se dedicaram a construir grandes famílias. Eu procurei, mas eu não achei. Eu procurei muito, pesquisei, mas eu não achei. Eu já contei essa história aqui, mas eu não lembro direito. Procurei lá nas minhas anotações, nem sei se é essa daqui, mas existe uma mulher, nem lembro o nome dela, que ela tinha um alto cargo na Casa Branca. E quando ela engravidou, ela pediu demissão. E falaram assim para ela: você é louca. Com a influência que você tem, você podia chegar ao poder legislativo aqui nos Estados Unidos. E ela disse: loucos são vocês de não educar os seus filhos da forma como eu quero educar o meu. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 2. Olha aí. E sua mãe, falando de Ana, falando da mãe de Samuel, e sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Gente, o que esse verso está dizendo? Ana dedicou Samuel ao Senhor, mas nunca abandonou Samuel. Nunca abandonou. Todos os anos, enquanto ele crescia, ela o vestia com o casaco do próximo tamanho. Isso mostra cuidado, afeto, dedicação, preocupação constante. E o resultado da dedicação ao Senhor e do acompanhamento da mãe foi um homem como Samuel. Deus está dizendo assim: o meu povo está sofrendo, fazendo um monte de coisa que não deve. Eu preciso de alguém para tirar o povo dessa situação. E precisa ser um grande homem. Mas para ser um grande homem, ele precisa ter uma grande mãe. Uma mãe que ama o pai dele. Uma mãe que se dedica a ele. Ela se dedicou a ele. Ela abriu mão de muitas coisas por causa dele. Existem várias referências ao longo do livro de como Samuel servia ao Senhor de forma extraordinária, de como o povo de Deus via em Samuel alguém consagrado ao Senhor. Várias referências. Agora olha que interessante. Olha, isso aqui não é acaso. Olha isso aqui. O mesmo texto que fala dessa mãe extraordinária que
cria esse menino extraordinário, que será sacerdote na casa de Deus. O mesmo texto não faz referência à mãe de Ofni e Finéias. Sabe quem é Ofni e Finéias? Eram os sacerdotes da época, filhos de Eli. A mãe deles nunca é mencionada. E mais do que isso, o texto diz que o pai vai negligenciar a educação dos dois. O texto vai dizer que Ofni e Finéias viveram da mesma forma como todo mundo na época dos juízes vivia. Como? Fazendo aquilo que bem entendiam. Uma criança entregue a si mesmo virá envergonhar sua mãe, diz o livro de Provérbios. E é o que esses meninos aqui fazem, envergonham seu pai. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 2, falando sobre Ofni e Finéias. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor. Verso 22, Eli era já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Agora olha que contraste, verso 26. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça, como também diante dos homens. Vocês acham que isso aqui é por acaso? Samuel tinha uma mãe piedosa, que dedicou tempo à sua educação, à formação do seu caráter. Muitas mães hoje choram pelos seus filhos, mas quando eles estavam tendo o seu caráter formado, onde elas estavam? Terceiro e último, para a gente caminhar para o fim. Ela ama o pai dos seus filhos, ela dedica-se aos seus filhos, e ela dedica o seu filho ao Senhor. Verso 24, depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo e o levou à casa do Senhor. Verso 28, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias que viver, ao Senhor será entregue. Vou perguntar uma coisa para você. Se o seu filho chegasse para você e dissesse assim: mãe, pai, caso a mãe, né? Quero largar a faculdade, vou largar o meu emprego e vou ser missionário lá no Afeganistão. Qual seria a sua reação? Nossa, meu filho vai ser missionário. Que coisa bonita, né? Que coisa linda. Você fala isso na teoria, né? Ou talvez você vire para ele e fale assim: filho, você não ouviu a mensagem do pastor Davi sobre o sacerdócio universal dos crentes? Eu vou pegar lá no YouTube para você e vou te mostrar. Essa doutrina resgatada pela reforma diz que você pode servir a Deus com a mesma intensidade aqui em Campos através da engenharia. Não precisa ir para o Afeganistão servir a Deus, pode servir a Deus aqui. Falaria isso? Atualmente, a maior parte dos pais sonha que o seu filho ou a sua filha seja o quê? Médico. Engenheiro, médico, né? Agora, por que nós não vemos mais pais querendo que os filhos
sejam consagrados ao ministério da palavra. A gente não encontra mais isso. São raros. Pelo contrário, quando alguém fala alguma coisa, o pai olha e diz, olha, não é, olha lá. Quando você fala em dedicar os seus filhos ao Senhor, o que isso significa? Como que acontece essa dedicação? O que significa dedicar um filho a Deus? A primeira coisa que todos nós aqui que somos pais e mães precisamos saber é que os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são de Deus. Na teoria, isso soa espiritual, né? Nossa. Mas na prática a questão não é bem assim. Não é bem assim. Quando Ana ainda está estéril, ainda incapaz de gerar filhos, ela ora e ela diz, se eu engravidar, o filho que eu tiver eu vou dedicar ao Senhor. E do momento em que ela faz a promessa, até levar Samuel ao templo, passam-se 3 anos. E ela poderia ter pensado, talvez seja melhor esperar ele crescer um pouco mais. E aí ele vai decidir se ele quer esse estilo de vida ou não. Talvez Deus entenda se eu ajustar a promessa que eu fiz 3 anos atrás para a minha realidade de hoje. Não, de forma alguma. Ela não flerta com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude. Por quê? Porque ela genuinamente consagrou o filho ao Senhor. A quem pertencem os nossos filhos? A quem pertencem os nossos filhos? Se pertencem a Deus, por que a gente deixa eles em casa quando a gente vem para a igreja? Se pertencem a Deus, por que nós permitimos que eles tenham um padrão de vida diferente daquele instruído pelas Escrituras? Se os nossos filhos pertencem a Deus, por que nós não os disciplinamos como manda as Escrituras? Se eles pertencem a Deus, por que nós permitimos que valores e conceitos mundanos sejam assimilados diariamente por eles? Se eles pertencem a Deus, e aqui a gente poderia falar um monte de coisas. Essa semana foi postado pela Fiel um texto de um pastor que é especialista nessa área de educação de filhos, chamado Ted Tripp. Ele falou assim, como corrigir filhos grandes que moram com a gente. Olha lá, excelente artigo. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, você mora aqui em casa, a casa é minha. As coisas aqui são do jeito que eu quero. Se você não quer, dá o fora. Ele fala bem mais bonito do que eu estou falando aqui, de forma bem mais educada. Vai viver a sua vida. Mas aqui você tem que me respeitar. Aqui você tem que seguir os padrões que eu entendo que devem ser seguidos na minha casa. Por que isso? Porque Deus nos orientou que seja assim. E nós temos que educar os nossos filhos de acordo com aquilo que Deus diz e não de acordo com o que o amigo diz, não de acordo com aquilo que o mundo diz. Por quê? Porque os filhos, antes de serem nossos, eles são de Deus. Ana consagrou os seus filhos a Deus. Ele é teu antes de ser meu. E quando chegou o momento certo, ela vai e entrega o filho ao Senhor. Não pense você, porque a gente passa pelo texto assim, a gente tem a impressão que foi fácil. Vocês acham que foi fácil deixar o menino de 3 anos e voltar para casa? Não pense você que foi fácil. Existiam muitos sentimentos por trás.
Eli teve 2 filhos. E em momento algum, o nome da mãe deles é mencionado. A mãe de Ofni e Finéias não aparece em parte alguma das Escrituras. Já a mãe de Samuel, aquele que vai substituir não apenas Ofni e Finéias, mas o próprio Eli. A mãe desse grande homem tem um destaque especial nesse texto. Vocês acham que é por acaso, gente? Deus está mostrando assim, o poder sacerdotal do meu povo está corrompido. Eu preciso tirá-lo. E preciso colocar no lugar alguém que seja extremamente capaz e piedoso a mim. Esse é alguém que eu vou colocar no lugar. Olha quem é a mãe dele. É o que está acontecendo aqui. Como foi o fim da vida de Ofni e Finéias? Vire aí rapidamente, por causa da nossa hora. Capítulo 4. A partir do verso 15, 1 Samuel 4, 15. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhes Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo parto, ouvindo estas notícias de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. O momento mais glorioso na vida de uma mulher naquela época era o parto. E se tivesse um menino, então a alegria era dobrada. Quando as parteiras dizem, olha, não sei se eram parteiras, mas as mulheres que estavam ali, você teve um menino, ela nem é com ela, mostrando que aquilo ali não está simbolizando nada. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, aqui acaba a história deles. Um final trágico. Um final trágico. Tristíssimo. Todos morrem. E o que ficou vivo da descendência de Eli, o que ficou vivo, recebeu o nome de Icabode. A glória de Deus foi embora. Você tem noção disso? O único descendente de Eli vivo recebeu o nome de Icabode. Enquanto isso, ou por outro lado, Samuel estava vivo. E através dele, a glória de Deus voltaria para dentro de Israel. Pode acreditar no que eu vou te dizer. Não há preço suficiente para valorizar a importância de uma mãe piedosa. Uma mãe piedosa transforma nações. Transforma a vida de milhares de pessoas. A história de Ana é um grito
dessa verdade. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha piedade de nós. E como disse João, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.